sociedade. Quanto à multidão, ela não tem outro direito senão se deixar conduzir e guiar docilmente por seus pastores. No antigo Código do Direito Canônico, não esse o antigo, também fala que ao leigo é proibida qualquer pregação. Não pode, nada. Ele só tem que receber o sacramento. E fique feliz por isso, porque tem um padre que está fazendo isso por ele. Então isso já foi superado, essa tensão, mas ainda existe alguns vestígios e deve ser resgatado. O que deve ficar aqui é a composição de povo de Deus. E no povo inclui religiosos, padres, bispos, papa e leigo. Todo mundo. Há dois riscos aqui. Ou surgir um clericalismo muito forte, ou um secularismo exacerbado. Aí nós separamos a igreja da sociedade. Ontem eu vi no Jornal da Globo, começou uma nova disputa, religião e ciência. Por que tem que ter uma disputa? Por que não podem somar forças? Vamos criando dois mundos? Não pode. Os leigos que estão na comunidade, assim como os presbíteros que estão ali, os pastores, fazem parte do mesmo corpo de Cristo. E se o corpo está dividido, de que corpo estamos falando? Então vamos passando mais para frente. E aí nós chegamos ao Concílio Vaticano II, que a Aparecida vai repetir esses modelos, que traz para nós uma nova visão de igreja. Essa igreja que agora tem uma igreja de comunhão. E ela não surge do nada, assim, o Papa João XXIII acordou de manhã e falou assim, vou fazer um concílio. Aí manda chamar os bispos porque eu tive uma inspiração. Não é assim. É uma coisa que já vem de muitos anos esse movimento. E chegou uma hora que não aguentava mais. Lembre-se que 2 décadas antes teve a Segunda Guerra Mundial. Então a igreja tinha que dar uma resposta à sociedade, tinha que se engajar no mundo. Então vem um movimento pré-conciliar com uma força propulsora. E o concílio acaba tendo esse espírito todo. Divide a igreja, faz o que a igreja é, define o que ela é em si mesma e o que ela é para o mundo. E ela envolve todas as pessoas aqui. Todas as pessoas dessa maneira. E quando nós colocamos essa questão da divisão de clero e leigo, o Concílio Vaticano II vai falar dessa rica aproximação e tem um documento que fala do que é específico da vocação também do presbítero. Porque se eu tenho essa divisão, eu acabo tendo um leigo que é dependente do clero, de uma forma infantil. E o clero acaba não exercendo a sua vocação para aquilo que ele é designado. Um colega meu do Rio, que era padre, desistiu agora há pouco tempo, ele falou assim, não é porque ele não gostava da igreja, é porque ele não conseguia exercer como padre a vocação que era de padre. Um dia era para benzer um carro, outro dia era para benzer uma casa, é só isso? Eu sei, mas acho que a vocação do padre é mais do que benzer o carro e a casa dos outros. E acaba colocando algo a mais aí. Então, como que eu posso fazer uma igreja crescer e se formar, e o leigo assumir a sua vocação, e também o presbítero assumir a sua vocação específica, para que a igreja se enriqueça com os dois lados? Então, isso passou pelo Concílio Vaticano II. E o pós-conciliar trouxe avanços e retrocessos. Houve aquele grande movimento, mas nem todo mundo aceitou aquilo. E aí acabou fechando algumas portas e que nós temos que retomar sempre as mesmas coisas. Se vocês lerem Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, vão ver que os documentos que se usa para fundamentar a questão dos leigos são sempre os mesmos. Ou seja, não se avançou muito do que estava escrito lá. Temos que retomar sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas formas. E daqui mais 8 anos vamos fazer de novo isso. E assim não adianta, não é por aí. Pode passar um pouco mais? Então, o nosso objetivo é procurar ver a Aparecida. Ela procura ver a realidade, para depois julgá-la, para depois agir. Esse é o objetivo que nós nos propusemos aqui. E tudo que foi colocado antes já tenta enveredar um pouco nesse lado também. E ela vai destacar alguns pontos. E aqui um ponto que eu modifico um pouco a minha ideia. Se você entrar no site da Arquidiocese, tem um artigo meu lá que saiu no Voz da Igreja, e que eu falo assim, que os leigos tinham uma visão não muito valorizada no CELAM. Aí depois eu vi, não, ela é valorizada porque se aprofunda ali a questão da sua vocação de discípulo e missionário. Então ela passou das margens para o centro.
mas ainda está nas margens. Não totalmente. Então é um ponto que nos chega aqui, essa questão de Aparecida. Pode passar também. Isso. Então, durante a conferência de Aparecida, e mesmo antes das reuniões de preparação, evidenciou-se muito entre bispos e assessores do CELAM o fato de que o real futuro da igreja passa obrigatoriamente pelo viés dos leigos. Isso era claro para eles. Não se pensa uma igreja do século XXI sem passar pelos leigos. Qualquer pensamento desse é atirar-se em suicídio, né? Pode-se dizer que isso é um fato, pois não há como pensar a igreja na sua totalidade, igreja de comunhão, sem que nela estejam incluídos de modo ativo todos os seus membros, né? Em segundo lugar, não se quis com isso investigar que o clero não atende mais essas necessidades emergenciais, mas ao contrário, destaca o documento a rica e frutuosa ação pastoral já existente em várias comunidades entre clero e leigos. Eu já falei antes do documento 99. E diz sobre os leigos o documento: hão que ser parte ativa e criativa na elaboração e execução de projetos pastorais a favor da comunidade. Isso número 213. Isso exige da parte dos pastores maior abertura de mentalidade para que entendam e acolham o ser e o fazer do leigo na igreja, que por seu batismo e sua confirmação é discípulo e missionário de Jesus Cristo. Em outras palavras, é necessário que o leigo seja levado em consideração com o espírito de comunhão e participação. Este ser e fazer que se destaca no texto evidencia o caráter peculiar e especial da sua missão. Leigos e leigas não querem ocupar um lugar que não lhes pertence. Querem, sobretudo, ocupar o seu lugar, com jeitos e atitudes próprios de quem deseja ardentemente contribuir para a construção do reino de Deus. O seu ser e fazer são únicos e irrepetíveis. Caracteriza-se também pela sua influência no meio social e principalmente na política, onde pode modificar estruturas injustas que se transformaram em estruturas de pecado para toda a sociedade. Vejo que o Papa João Paulo falava muito dessas estruturas de pecado, e o documento fortalece essa questão também. Então, e o mundo hoje apresenta essas estruturas que têm que ser combatidas. Em Aparecida, leigos e leigas são chamados de luz do mundo. Fomenta-se que devem participar nessa missão, primeiramente com um testemunho concreto de fé e vida, o que exige coerência e autenticidade. Número 210. Depois, este testemunho desencadeará em ações efetivas de evangelização, na liturgia e em atividades locais de sua comunidade. 211. Para esta ação ocorra de maneira eficaz e objetiva, em vários artigos se menciona que os bispos, né? Quem são os bispos? Nossos pastores, entendam a sua missão e que abram espaço para a sua ação pastoral. Isso só será possível encontrando meios de oferecer uma devida formação teológica, para que possam agir na perspectiva do diálogo e da possível transformação da sociedade, através de ações sociais e políticas. Isso número 283. Aqui nós temos alguns pontos principais, e o ponto mais importante de Aparecida sobre os leigos é esse, número 496, a letra A. Eles são verdadeiros sujeitos eclesiais. É o ponto mais importante sobre os leigos do documento. Pessoas que assumem, sujeitos, não são destinatários, né? Missionários de novos areópagos da vida pública, afirmando a sua presença ética coerente, semeando em diversos ambientes os valores evangélicos. Novos areópagos. A universidade é um novo areópago. As escolas são novos areópagos. As empresas, as indústrias, os sindicatos, a sociedade, a mídia, bem utilizada, bem usada, a literatura, os livros, usar isso, descobrir outros meios. Quais são os novos areópagos da vida pública, né? Possui a tarefa peculiar em decisões importantes da sociedade que podem trazer benefícios para todos. Empresários, políticos, formadores de opinião no mundo do trabalho, dirigentes sindicais, cooperativos e comunitários, né? Esses são alguns pontos fortes aqui. Também, campos de sua responsabilidade: o turismo, os esportes, as artes. Como que o Brasil pode ter um alto índice de turismo sexual num país cristão? Inconcebível. Vendemos as nossas filhas, crianças.
Isso fica evidente. O pessoal aqui no curso de turismo bate muito forte nisso. Não se valoriza. O turismo religioso não é só levar o povo para rezar, mas é poder levar a riqueza daquele povo. Aprender e conviver com isso. As artes é um meio que não é usado, muito pouco utilizado. Teria que ser aprofundado isso. Também os esportes. Nós temos os Atletas de Cristo, que é um grupo ecumênico, né? Então, é um ponto. Por que não favorecer mais esses elementos? Meios de comunicação. O que nós temos hoje é uma guerra de comunicação. A televisão 49 contra a televisão 52. O padre 27 contra o padre 11. O que canta a música 101 canta a música 109. É uma guerra de mídia? Por que não favorece um discurso aberto, amigável? Estamos entrando na onda do Ibope? Vamos atingir o nosso objetivo. Todo dia é pedindo dinheiro. Isso incomoda? Isso não é evangelizar. É usar mal o meio de comunicação. Os meios universitários, local de diálogo entre fé e a ciência, né? Isso se provoca muito aqui. A participação na formação de novos agentes de pastoral e de comunidades. Agora, eles também são missionários, eles formam as pessoas, né? Muitos movimentos já têm essa prática comum. Respeito a seus carismas e sua originalidade. Isso é um ponto bastante forte também em Aparecida nesses documentos. Pontos chaves. Incentiva a formação teológica de qualidade. De qualidade, vai frisar muito isso em vários pontos. Insistir na formação teológica de qualidade. Não basta qualquer coisinha. O povo quer saber, o povo quer aprofundar, o povo tem sede de conhecimento. Conversão pastoral. Tem que ter uma sintonia entre as comunidades, tem que ter um aspecto comum entre todas as pastorais e movimentos leigos ou clero. E decisões em nível diocesano, no número 371. Não se toma nenhuma decisão sem o consentimento dos leigos. Eles têm que ter uma presença obrigatória. Isso está frisado no documento de Aparecida. Alguns pontos fracos que aparecem no documento. A identidade do leigo ainda é fraca. Não se sente igreja. Fala-se muito dele, mas não como igreja, como sujeito. Tem aquele ponto lá, mas o ponto não é uma coisa que aparece em todo o documento. Se sente até católico, mas não igreja. Isso é consequência de séculos e séculos de exclusão eclesial. Não é uma coisa que começa agora. Então nós temos uma história de igreja que se sustentou assim, e deve ser superada. A mulher tem um papel muito bem definido. Amanhã aparece sobre a mulher, né? Então, qual é o papel da mulher na igreja, na sociedade, na família? A oportunidade de formação teológica, né? Falta consciência eclesiástica para isso. Nem todos os padres, pastores, bispos têm essa consciência que o seu povo tem que se formar também. Nem todas as paróquias investem em formação. Nem todas incentivam. Acho que isso não... a coisa mais detestável que eu acho, aqui é um cursinho de leigos. Como se o leigo fosse inferior. Lá no meu curso de doutorado, tinha um padre lá, bacana ele, mas ele foi um pouco infeliz na colocação. Ele apresentou um trabalho e colocou assim: eu vou deixar bem especificado, porque se algum leigo ler, não vai entender. Eu falei assim: mas você acha que o leigo é menos capaz do que o padre para entender isso? Ele, não é isso que eu quis dizer. Mas falou, né? E são coisas que a gente não quer falar, mas fala, porque está no nosso vocabulário habitual. E também a não valorização dos ministérios leigos para um compromisso mais eficaz na evangelização. Ainda existem como ministérios de suplência, né? Na falta de sacerdotes, nós temos ministros da Eucaristia e outros ministérios também. Então há esse ponto. Destaques. Eu coloquei pós-Celan. Esse é o nosso compromisso. O pós. Não vamos ficar lá atrás. Que bom que o Papa veio, que bom que ele veio, mas não vamos ficar lá. Temos que partir para frente. Então, o ser e o fazer dos leigos e leigas. O que é só você tem? O que só você é? O que só você faz? Tem que ter claro isso. E autenticidade e coerência. Seja um autêntico cristão. Assuma de fato a sua fé, a sua postura, com coerência. A sociologia da religião vai dizer
que grande parte das pessoas que abandonam as igrejas, sejam elas quais forem, é por falta de coerência das pessoas que